casamento, né? Sim, não. Ela juntou duas pessoas diferentes. Ela falou assim, vamos fazer um café, que é a coisa mais simples que pode ter numa casa. Aí o marido falou, faz um café pra mim. Ele falou, fez lá, e aí coloca pra dentro. Eu falei, não, mas não vou pra dentro, não, eu gosto de coar. Aí ele mandou essa água. Eu falei, não, minha terra não gosta água, ela gosta depois. Aí já começa a conclusão da convivência de duas pessoas, uma simplicidade, fazer um café. Preparado, Edson? O meu pai, né? Falei pra Silma que eu vou comprar caro. Por causa da minha imagem. Copyrights. Como assim ela coloca foto da gente? Sem permissão. Sem permissão. Isso dá um processo, viu? É verdade. Direito de imagens. O jumentinho é bonitinho, né? Esse, né? Tá muito bonitinho. Tá escovado. Eu que sou bem humilde, eu tava pensando, por que a minha fotografia não tá ali? Cadê Jesus? É uma velhinha ali, ó. Você tava procurando, cadê Jesus? Eu procurando eu ali. Cadê Jesus? Cadê? Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, tudo bem? Bom dia. Você está Joia. Você foi lá comigo lá com a Regina hoje? Olha, bacana. A Regina foi viajar, ela não deu. Aí ficou quem foi responsável foi o pai do Davi, eu esqueço o nome dele. Exato. Aí ele foi ajudar a gente lá hoje, foi muito bom, né, Regina? Muito bom. Aí eu falei, vamos lá na casa. Não tinha muita gente hoje, não. Comparado das outras vezes, mas foi bom. Que bacana. Eu estou trazendo a primeira vez na casa. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, a casa é sua. Muito obrigado. Eu não peguei seu nome. Júnior. Meu nome é Ayrton, mas minha mãe me chama de Júnior desde pequeno, então eu sou Júnior. Então, Vamos chamar de Júnior. Vou chamar de Júnior. Obrigado, viu? Obrigado. Conhecer a esposa Glenn Piller. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Bom te ver, tá? Tudo bem. Prazer. Um bom dia. Prazer. Júnior. Júnior. Se tudo der certo lá, é estar com você também. Tá ótimo, obrigado. Já nos conhecemos. Só vai ver como vai começar hoje. Gente, tudo bem? Bom dia a todos. Prazer, viu? Aqui. Announcements? No. The center will be closed in the next 2 weeks. Next 2 weeks. Yeah. First and the first. Eu te mostro que eu vou usar aqui. Deixa aqui, cara. Não tem nada, vou até tirar o meu. Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e muito entendimento dessa doutrina que nos ajuda tanto, que nos faz tão bem para nós. Hoje nós vamos ter palestra com o Edson, que está aqui com a gente, companheiro da casa, que nos ajuda bastante, e eu peço a caridade de todos com a nossa mente desperta, o nosso coração aberto, para recebermos melhor essa mensagem de Jesus que ele vai nos trazer aqui, que o Espiritismo, ela é uma doutrina voltada aos ensinamentos do Mestre. Que Jesus nos abençoe. Deixa eu ver quem está de óculos para ler hoje. Sérgio, você lê para a gente? Nem deixei ele tirar a jaqueta, coitado. Está com calor. Pode tirar a jaqueta primeiro. E o Rodrigo faz a oração inicial? Sérgio, por favor. E depois o Edson vem para cá. Sim. Inicia? Se você quiser. Não sabes. Censuras a mulher infelicitada que vende o corpo dominada pela volúpia do gozo. Ignoras, porém, os vínculos da própria insânia e agonia que a amargura colocou sobre as tintas
que lhe encobrem a face. Atormentada, acredita na inexistência de outros recursos para angariar o necessário para a vida honrada e humilde, ou para a manutenção de familiares enfermos que ignoram a desdita. Não podem erguer o dedo acusador em relação aos infelizes que passam. Muitos deles desconhecem o abismo em que jornadeiam. São cegos à luz, tragados que foram pelo infortúnio da invigilância a que se entregaram. Não sabes quanto maltrata e fere a ignorância. A ti a vida tem isentado do cerco dos maus e das ciladas de constantes males. Não podes aquilantar a ardência de uma queimadura sem teres experimentado no corpo o calor do ferro em brasa viva. Distende as mãos piedosas como asas de amor e ergue os que tombaram no charco. Os caídos estão punidos pelas feridas que carregam após a queda. Os vencidos sofrem a posição rente ao solo. Compete àqueles que estão de pé dobrarem-se em socorro para ajudá-los. A luz que viceja a planta não indaga a procedência do espinheiro, nem desdenha o covil dos chacais. Aquece, aclara e prossegue. Não podes prever o teu amanhã, e mesmo que o previsses, a ti compete ajudar por enquanto. Mesmo que nunca venhas a necessitar de duas mãos transformadas em alavancas socorristas, podes e deves distender as tuas, porque a dor dos outros não permitirá, mesmo que o queiras, a propagação dos teus sorrisos. Não há felicidade que se faça completa enquanto o pranto escorre nos olhos alheios, rasgados pela aflição. A casa do vizinho é departamento da tua casa, e o ser que passa, humilhado e vencido pelo crivo da tua observação, é a experiência que não podes desdenhar. Quem ainda não venceu a luta total, não sabe até onde irá a resistência pessoal. Recorda que Jesus, em recebendo a doação da pecadora, em perfumado bálsamo, não indagou qual a procedência da essência. Antes, redarguiu, após ligeiro colóquio: vai e não tornes a pecar, ensejando-lhe renovação que se converteu em mensagem viva e atuante para todos nós. Graças a Deus. E aproveitando esse momento, Senhor, pela tua misericórdia, pelo esforço dos teus trabalhadores, para que conseguíssemos chegar até aqui. Na luta diária, Senhor, contra nós mesmos, das nossas caídas, as experiências e a nossa evolução, com teu apoio e a tua mensagem de amor, aqui estamos, Senhor. Abençoa, Senhor, pelos nossos esforços e aqueles que não puderam estar aqui, que todos possam sorver do teu amor, da tua misericórdia. Aos espíritos da casa que nos protegem, cuidam bem desse ambiente, o nosso muito obrigado. E pedimos a inspiração, Senhor, ao nosso palestrante e amigo, que possa trazer a mensagem de forma clara, que possa calar fundo em nossos corações, no entendimento de cada mensagem. Que a tua paz, a tua luz e o teu amor seja constante em nossas vidas e nossos caminhos. Que assim seja. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia. Nós vamos apresentar o tema que aí está proposto, ser cristão. E vamos iniciar com uma passagem que está
na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, escrita por Emmanuel. O cristão não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então, quando nós olhamos essa mensagem de Emmanuel, nós começamos a pensar na trajetória de nós, cristãos, e vamos recordar ali os primeiros cristãos. E perceber como esses primeiros cristãos tinham Jesus de uma forma tão perto, tão presente, tão palpitante. Quando a gente lê o livro há 2000 anos, 50 anos depois, sabe, Cristo, a gente percebe quão envolvidos todos estavam com a mensagem de Jesus e as ideias de Jesus. Quando a gente lê Paulo de Tarso, nós não temos nenhuma dúvida de que o apóstolo Paulo de Tarso ali sentia Jesus presente na sua caminhada, na sua jornada, e se motivava pela mensagem de Jesus de forma constante. Mas, chegado a um determinado momento histórico, nós criamos as religiões, as instituições religiosas. E a gente foi ver, à medida que esses séculos foram passando, que a religião se transformou em algo oficial, formal, social. E o papel da religião passa a envolver as sociedades de forma, às vezes, impostas, porque os dogmas surgiram, os dogmas que impunham certas regras, certas condutas, e nós, muitas vezes, nos perdemos dentro dessa caminhada, porque tornamos-nos religiosos, trazemos um rótulo da nossa religião, usamos uma camisa, às vezes penduramos algo no pulso, algo na garganta, que no pescoço, para identificar-nos como os cristãos. Mas, em realidade, nós ainda somos o religioso, aquele homem que adota a religião, mas talvez ainda perdido na sua religiosidade. Em algum momento parece que nós esquecemos da religiosidade, criamos uma dicotomia, uma disrupção entre ser alguém adepto à religião e ser um homem religioso, ser um homem espiritualizado. E essa falta da espiritualidade, ela marca muitas vezes a nossa forma de agir e a forma como a gente assimila e traz esse conteúdo religioso nas nossas vidas. Então, a gente, ao avaliar todas essas questões, a gente percebe que muitas vezes a gente está muito preocupado com o ritual, com a prática, com o verniz social. Eu vou quantas vezes ao centro espírita, eu frequento tantas vezes a igreja, eu faço esse roteiro, eu faço a minha prece de manhã, eu faço minha prece de noite, e a gente começa a colocar certas regras de condutas de como eu devo falar, como eu devo agir, como eu devo me vestir, e estamos tão preocupados com essas formas externas, e em algum momento perdemos o essencial. Em algum momento esquecemos da mensagem mais importante. Por que, às vezes, nós, espíritas, falamos assim? O espiritismo é Jesus redivivo. O espiritismo é Jesus que retorna. Quando nós fazemos essas afirmações, nós precisamos nos perguntar: em que momento Jesus morreu? Em que momento Jesus pereceu? E estudando com o Haroldo Dutra, eu concordo com ele com a proposição de que no momento em que tornamos Jesus um símbolo, nós nos desconectamos com a mensagem. Jesus como símbolo é o Jesus na cruz. E aí nós passamos a adorar um símbolo, a reverenciar um símbolo, mas às vezes esquecidos da mensagem que esse símbolo traz.
Então, quando olhamos Jesus na cruz e trazemos Jesus para pendurá-lo nas salas, nos prédios, no próprio corpo, endereçado no corpo, nós estamos reverenciando aquele Jesus que foi morto, que está na cruz. No entanto, nenhum evangelho para ou termina com Jesus crucificado. Todos os evangelhos continuam após a crucificação. Porque Jesus é Jesus vivo, é Jesus presente, e não esse Jesus crucificado. Quando a gente fala de Jesus na atualidade, imediatamente nossas mentes seguem para a religião. Em qualquer lugar que você fala Jesus, cristianismo, a gente começa a pensar, que religião você está falando? Que religião você segue? Que religião? Mas a mensagem cristã não é da religião. A mensagem cristã, como se dizia na antiguidade, é a boa nova. E essa mensagem é que nós precisamos resgatar dentro de nós. Para que a gente pare com essa dificuldade em conduzir a ideia de Jesus no templo espírita, na casa espírita, mas não nas ruas, não na minha vida, não no meu trabalho, não na minha diversão. É como se Jesus não pudesse ou não participasse desses momentos da minha vida. Eu só reservasse para ele esse instante pequeno, curto, limitado naquela região, naquele momento. Como se a mensagem não se repercutisse nas nossas almas, em todos os cantos das nossas existências e por todo o mundo. Então, quando a gente faz as preces, às vezes pela divindade, nós muitas vezes estamos fazendo uma prece de barganha, como se a divindade, como se a providência divina fosse tola, não estivesse percebendo exatamente o que nós estamos propondo, como se nós pudéssemos enganar a Deus, a Jesus, agradando com uma coisa ou outra, uma oferenda, uma atitude, um gesto. E aí eu encontrei uma prece feita pela Rábia Adawaya, que era uma mística do século VIII. Ela era uma mística sufi iraquiana, e ela tem uma prece muito interessante. Ela diz assim: Senhor, meu Deus, se eu te busco com medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te busco por desejo do céu, expulsa-me do céu. Mas se eu te busco pelo que tu és, mostra-me a tua face e receba-me no seio da sua glória. Olha a diferença de quando a gente entende essa mensagem, a profundidade da mensagem, e quando a gente busca não ao símbolo, não ao altar, não as imagens, não as figuras, mas a gente busca a mensagem. E aí nós encontramos uma mensagem também, agora psicografada por Francisco Cândido Xavier, que está no livro Natal Simbólico, Antologia Mediúnica do Natal, né? O livro é Antologia Mediúnica do Natal, e a mensagem tem como título Natal Simbólico. É uma mensagem longa, eu trouxe somente alguns trechos, mas eu convido vocês a buscar e a ler, porque realmente ela faz diferença. E o irmão X escreve assim: fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Porque às vezes nós ficamos aguardando as ruas ficarem enfeitadas, as lojas, shopping centers. A gente está olhando os decretos, o feriado, o movimento externo, né, o movimento ali da nossa sociedade, mas esquecidos desse Natal. O que representa esse Natal para mim, pessoalmente? O que ele tem a dizer comigo? O que ele tem a ver comigo?
Porque essa mensagem não é a mensagem para um decreto mundial, é uma mensagem para mim. E se eu percebo esse Natal para mim, primeiramente, como eu trago essa mensagem para dentro de mim? Temos conosco oceano de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância para corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o mundo íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Todos nós reconhecemos as imensas possibilidades que a vida oferece, que a tecnologia hoje nos traz, que os recursos quase infinitos da área do conhecimento das mais diversos aspectos e segmentos nos oferece. Todos nós sabemos que na nossa intimidade temos ainda muitos recursos a trabalhar, muita aprendizagem a fazer. Mas que está conduzindo este processo de aprendizagem? O Espiritismo nos propõe Jesus como modelo e guia. Não Jesus para ser admirado, cortejado num símbolo, mas o Jesus que é trazido como modelo e guia para as nossas vidas. No livro Há 2000 anos, a personagem de Públio Lentulus nos conta ali, Emmanuel, que naquele momento ele inicia o livro, no primeiro capítulo, narrando um sonho que foi um sonho real, um sonho profundo, que a gente chama de sonho espírita, em que ele se via numa outra vida, agora na personalidade do seu bisavô, Públio Lentulus Surra. E ele, ao se ver ali projetado na figura do seu bisavô, ele percebe cometendo as maiores atrocidades, crimes mesmo, perfurando olhos das pessoas e participando de grandes rebeliões com imensa perversidade. E em determinado momento do sonho, ele percebe que ele iria retornar, teria uma chance de reviver ou de corrigir o seu caminho, e seria amparado por um anjo que se veria na carne para sustentar a caminhada dele. Ele retorna ao corpo físico atordoado, com a mente extremamente carregada de todos aqueles sentimentos, aquelas emoções, com plena e viva sensação de tudo que havia ocorrido, porque a vida estava novamente mostrando para ele o que ele estava à frente dentro do seu trabalho, do seu campo de trabalho. O anjo reencarnado era Lívia, sua esposa, que estava ali naquele instante dando sustentação, numa missão de produzir a ele recursos, esteio, para fazer a sua grande transformação naquele trabalho. Mas em momento determinado e crítico dessa jornada, ele se encontra com André de Giórias, e André vai pedir àquele senador para que pudesse redimir, perdoar o filho que, pela sua ignorância, pela sua juventude, teve uma ação que não foi coerente, não foi conduzida de acordo com os princípios da lei romana naquela época. E então o Públio Lentulus ouve o pedido do pai, que se humilha à frente dele e diz não. Porque ele, naquele instante, ele era um senador. Ele era um homem cheio de poder. Ele tinha Roma, a Ásia do grande Império Romano, se expandia por toda a terra. Então ele se sentia ali absolutamente empoderado para dizer não. E recusou o pedido de perdão do pai e a liberdade do filho Saul. E quando então termina ali esse momento, ele estabelece para a sua vida um conjunto de outros compromissos que viriam a partir dali se desdobrar e causar inúmeros tumultos, inúmeras dificuldades. É aquela ideia que aqui o irmão X nos fala, quando o egoísmo, quando o orgulho é o nosso inspirador da vida,
Quando nós tomamos as nossas decisões voltadas para nós, quando a gente olha para as situações e fala assim, isso vai me beneficiar como? Como eu vou sair ganhando dessa história? Como eu vou ganhar nesse jogo? E quando a gente pensa em si próprio, a gente está sendo inspirado exatamente pelo egoísmo. E por mais que a vida traga-nos furacões implacáveis que atinjam os nossos ídolos, muitas vezes tentamos manter esses ídolos. A palavra ídolo, no hebraico, significa a adoração àquilo que é equivocado, a alguma coisa que não é o real, o essencial. Então, idolatrias, nós criamos diversas. Então, naquela época, o Públio Lentulus idolatrava o Império Romano, o seu poder, a sua força. Hoje nós idolatramos como? Às vezes nós idolatramos os homens mais ricos do mundo. A gente vai lá na lista da Forbes, quais são os homens mais ricos? Nossa, essa pessoa é sumidade. Então nós temos que seguir essa pessoa, o que ele fala, o que ele pensa. Eu leio jornais, eu leio biografias, leio livros, a opinião daquela pessoa, mas idolatramos como se aquela pessoa fosse o nosso objetivo, o nosso modelo. Invertemos a situação. Jesus está lá na Bíblia, está lá nas igrejas, está lá no Templo Espírita. Aqui eu quero os homens mais ricos, porque eles são os seres de sucesso. Eles conseguiram sucesso. Eles estão dominando o mundo. Então eu quero seguir a este roteiro. Então nós, muitas vezes, nos vemos aí envolvidos nos ídolos que nós criamos por diversos percursos na nossa vida. Então, às vezes, temos o ídolo do ouro, o ídolo do dinheiro, e achamos que o dinheiro é tudo na nossa existência, né? Ficarmos ricos, ter poupança, ter recursos financeiros, investimentos na bolsa, e termos muitos recursos, casas, imóveis, etc. E aí a gente vai percebendo que, quando nós colocamos como ídolo o dinheiro, o materialismo, que vem junto conosco. Duas coisas, a inveja e a ganância. Vivemos no ciclo de inveja e ganância, porque quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Não estamos satisfeitos. E quem não tem, inveja. E eu invejo quem tem mais. A gente percebe quando isso norteia as nossas vidas, quando a gente vê alguém indo a um consultório clínico de psiquiatria, e alguém bate na porta e diz, eu estou passando por um enorme problema, um conflito, estou estressado. E por que você está estressado? É que eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas, não consigo equacionar as minhas dívidas, pagar meus débitos, eu estou atormentado com as finanças. E depois sai esse cliente, outro, eu estou atormentado porque eu tenho $100 mil e estou com medo de perder. Eu não sei onde pôr esse dinheiro. Então são duas pessoas, duas criaturas ansiosas, mas ansiosas atrás do dinheiro, do valor financeiro. Às vezes somos aquelas pessoas que idolatramos a vaidade. E aí nós seguimos a vida conduzindo este ou aquele recurso para mantermos nossa imagem, nossas características, a personalidade, a nossa pele, a nossa jovialidade. E minha preocupação com minha imagem é tão grande que eu esqueço que a idolatria e a vaidade é a idolatria ao vazio. É quando eu idolatro o vazio, porque é como um balão que vai se inflando, mas não tem nada dentro. Segue o irmão X. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza do raciocínio. É porque, a gente consegue fazer essa leitura, essa autoconsciência do cristianismo na nossa vida quando a gente faz esse recenseamento. Quando a gente começa a fazer esse balanço na existência, quando eu vejo ali aquele ponto chamado ponto de mutação, né? Que a gente percebe ali, eu preciso fazer uma nova curvatura, um novo caminho para a minha vida. E quando eu entro nesse processo de fazer minhas reflexões, é que eu consigo fazer
as minhas decisões mais claras. Porque as mudanças, elas não vêm de fora para dentro, mas elas sempre ocorrem de dentro para fora. Humberto de Campos vai dizer, então, não havia lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvido de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro da nossa mente. Ainda nós estamos colocando Jesus lá no estaleiro de nossas vidas, da nossa casa mental. Lá bem nas palhas misérrimas, Jesus não tem espaço na nossa sala de estar. Jesus tem espaço lá, ainda bem lá atrás. E por que vivemos isto? E aí eu me lembrei de Platão. Platão tem um mito muito conhecido que é o mito de Ginges. Platão conta que um homem muito honesto, um homem exemplar, né, que cumpria todos os seus, todas as suas responsabilidades, certa vez encontrou um anel. Era um anel belíssimo, muito interessante. Ele pôs o anel no dedo, mas ali em determinado momento ele foi brincando com o anel e encontrou algo surpreendente. Quando ele virava a pedra do anel para baixo, ele se tornava invisível. Então Platão disse, aquele homem honesto, agora como invisível, ele podia fazer qualquer coisa, qualquer atrocidade. Gente, e nossa imaginação é capaz de pensar muita atrocidade, né? Se a gente fosse invisível e que ninguém pudesse nos ver, o que eu faria? Como eu me conduziria? O que eu procuraria se ninguém pudesse me notar? Se eu tivesse esse poder do anel de Ginges nas minhas mãos, como eu me comportaria? E segue Platão dizendo, mas agora imagine se aquele homem que for honesto, que sempre se apresentou como um homem também reto, decidisse que mesmo tendo o anel, mesmo podendo estar invisível, continuava a ser íntegro, reto, certo. O que as pessoas falariam? Certamente alguém chegaria e falaria assim, você é um grande exemplo de ser humano. Mas muitas vezes falaria isso por medo, porque aquele homem tinha poderes e poderia o prejudicar. E soltava o elogio. Você é um homem, assim, incrível, admirável. Mas no fundo da mente dessa pessoa estaria assim, um tolo. Porque se eu tivesse um anel deste, eu faria de tudo. O que Platão conclui com isso? Conclui que muitas vezes nós não seguimos a ética porque nós não amamos a ética. Fazemos por medo, por convenção, por constrição, mas não por amor. Se pudéssemos ficar invisíveis, se tivéssemos o anel de Ginges, a gente não seguiria a ética. A mesma coisa podemos pensar a respeito da mensagem cristã. Ainda não seguimos Jesus como modelo e guia porque não verdadeiramente o compreendemos, o amamos, o entendendo plenamente. E por isso ele continua sendo um acessório, algo dentro da nossa existência. Se a gente tivesse o anel de Ginges, talvez Jesus não precisasse participar da nossa vida. Nós poderíamos fazer qualquer coisa. Paulo tem uma passagem em Coríntios em que ele diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque essa nova criatura entende o que significa a dor. Gente, a vida dói. E dói muito por vezes. Dói tanto. E a gente gostaria de escapar dessa dor, seguir por um outro rumo, não doer,
E aí, às vezes, a gente é aquela pessoa que busca fazer tudo com segurança. A gente quer ter um casamento seguro, quer ter uma casa segura, um ambiente seguro. A gente faz seguro de vida, a gente faz seguro do carro, faz seguro disso, daquilo, porque a gente quer ter segurança, mas ainda continua doendo. Porque o objetivo da vida não é ter segurança. E às vezes, porque a gente quer fugir da dor, a gente faz uma decisão de ser anestesiado, de se anestesiar. E anestesiando-se, a gente foge também pelos caminhos, às vezes, da droga, do trabalho excessivo, do evitar o contato social, e às vezes pela porta triste do suicídio. No entanto, diz Leon Denis, no seu livro do destino, da dor, problema do ser, do destino e da dor, obrigado. Isso, no seu capítulo 3, ele diz assim: toda vez que nós buscamos nos anestesiar, nós também anestesiamos a nossa possibilidade de sermos humanos, de sermos felizes. Porque você não anestesia só a dor. Você anestesia também a chance de você ter um relacionamento afetivo. A possibilidade de você ter um filho, um casamento, uma filha, ser pai, ser mãe. A anestesia a possibilidade de se brindar e ser feliz quando você atinge um objetivo na sua existência, ou quando você adquire alguma coisa material, ou mesmo alguma coisa espiritual, ou alguma coisa... Porque quando você se anestesia, você torna a sua vida insípida, tediosa. Então, anestesiar a vida não é o caminho, não é o roteiro. Então, quando a gente se torna espírita cristão, a gente entende a dor. Porque a dor, conforme André Luiz nos explica, ela tem 3 caminhos. Um é da evolução. Porque evoluir dói. E dói muito. Quando a gente sai ali do ventre da mãe, no nascimento, dói respirar. Dói sugar para nos alimentar. Dói fazer o intestino começar a funcionar. Dói a gente tornar a musculatura suficientemente rígida, forte, para engatinhar, para andar. Porque evoluir dói, crescer dói. Mas também temos a dor que é a provação, que é aquela dor que vem para nos retirar do lugar comum, da situação em que a gente se estabelece, a situação ali da zona de conforto, onde a gente se coloca e se estagna ao decorrer do tempo. E também temos a dor expiação, que vem para nos corrigir. Quando a gente se desvia, quando a gente segue pelo roteiro errado, a dor expiação aparece para nos trazer de volta. Então, quando eu me torno espírita cristão, eu entendo melhor o que significa dor. E é Paulo quem diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E aí a gente percebe que Paulo, talvez assim, separe para a gente aquilo que é a dor daquilo que é sofrimento. Porque a dor, ela faz parte do nosso roteiro, ela estará presente dentro do roteiro do nosso crescimento no mundo de provas e expiações. Ela está dentro desse contexto. Mas o sofrimento é algo que a gente já pode evitar. A gente pode não segui-lo. A gente vai ter no mundo perplexidade, ainda bem. A gente fica perplexo ao ligar a TV e ver uma guerra. Ainda bem, porque senão eu estaria anestesiado. Mas eu não preciso movimentar-me pelo caminho do sofrimento. Eu já posso seguir somente pelo sentir dor, mas sem me esvarrir, ou sem me guiar, ou me debruçar sobre os sofrimentos. Porque às vezes a gente sofre, sabe por quê? Porque você se acha um injustiçado.
Alguma coisa me aconteceu na infância, na adolescência, e eu acho que a vida nunca me pagou de volta. Eu fui traumatizado e ninguém me pagou de volta. Às vezes nós nos sofremos porque queremos chamar a atenção. Olhem para mim, eu existo. Às vezes porque a gente está esperando alguém agir de alguma forma diferente. E a gente fica esperando, eu vou conseguir sair desse sofrimento quando o meu marido fazer isso, ou a minha esposa fazer aquilo, meu filho me reconhecer, como deixar de ter gratidão, e a gente fica aguardando o outro fazer, e a gente continua ali, cerceado pelo nosso sofrimento. E aí nos lembramos aqui do cego de Betsaida. Nessa passagem narrada por Marcos, o cego estava numa aldeia e Jesus pede para que retire-o da aldeia. E trazendo o cego, ele coloca sobre os olhos do cego o cuspe. O cego tenta abrir os olhos e diz: minha mente está meio embaralhada, minha visão não está muito lúcida, não está muito clara. E Jesus aplica, então, novamente o recurso magnético, fluídico, para fazer com que a visão daquele cego se torne clara e ele volte a enxergar. O que isso tem a ver com a gente? Nós, por vezes, precisamos sair da nossa aldeia. Nós precisamos sair do lugar em que mentalmente estamos colocados. Porque estamos ali estagnados naquele processo. Se a gente não sair dessa zona de conforto, dessa área comum, desse processo que nós temos nos atolado por tanto tempo, nós não vamos conseguir enxergar. Nós não vamos conseguir fazer o processo da cura. Agora, não tenha pressa, porque cada um de nós temos a nossa trajetória, o nosso enredo. O meu enredo é diferente de cada um de vocês. Então, neste enredo, por vezes, nós vamos ser aquelas pessoas que vamos precisar de várias vezes desse recurso. Esse cego precisou 2 vezes, mas será que a gente precisa de 5, 10, 50 reencarnações para a gente voltar a ver com clareza? Porque estamos cegos. E nos diz Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E nós nos lembramos de Kardec, quando li no livro Obras Póstumas, encontramos ele fazendo 2 perguntas aos espíritos, quando ele tentava buscar mais claridade, mais ideias sobre a sua missão, sobre o seu propósito, porque ele estava ali encontrando o espiritismo na vida dele, e ele pergunta assim para os espíritos que haviam falado sobre a possibilidade dele falhar nessa missão. E ele pergunta assim: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria insuficiência das minhas capacidades? Ou seja, eu não estou preparado, eu não estou exatamente ali em dia com os estudos, com a formação necessária para poder dar encaminhamento ao espiritismo? E os espíritos respondem assim: não suponha que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Gente, isso é algo fantástico. Porque não se trata da gente construir casas espíritas, erguer templos espíritas, não se trata da gente oferecer alimentos numa campanha do quilo, o que é muito importante, porque o mundo tem fome. Não se trata de fazer campanhas do agasalho, porque nós precisamos das campanhas, porque tem muita gente passando frio, mas se trata exatamente de expor as nossas pessoas, que é expor o nosso conteúdo, é nós nos apresentarmos como nós somos, oferecermos de nós. Porque um dos grandes equívocos do cristão é pensar que Jesus está preocupado com o que você faz. Jesus não está preocupado com o que você está fazendo. Jesus está preocupado com o que você sente. Porque aí ele vai nos dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ele está preocupado com o que eu sinto. Porque quando a gente ama,
A gente é capaz de fazer todos os sacrifícios. A gente é capaz de renunciar. A gente é capaz de agir com abnegação. A gente é capaz de lutar pela verdade. A gente é capaz de doar nossa própria vida por uma causa, quando o amor faz parte da minha experiência. Então não importa o que eu estou fazendo, importa é o quanto eu amo, quanto eu entendo, quanto eu compreendo, quanto eu trago essas verdades para a minha existência, para a minha consciência. Quando eu tomo a minha autoconsciência, a minha clareza e a minha lucidez dentro da vida. E os espíritos continuam dizendo assim, para Kardec, para tais missões não basta a inteligência, faça mistério primeiramente para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. As grandes missões na Terra, a que nós conhecemos, fale uma que foi deixada pelos orgulhosos, por aqueles que tinham o egoísmo, o interesse pessoal como primeiro interesse em suas vidas. Todas as grandes mudanças na vida da humanidade, na trajetória da humanidade, foram marcados os seus grandes exemplos por homens que foram humildes, que agiram por desinteresse, agiram por amor. Esses, sim, deixaram marcado o decurso, o percorrer da nossa história. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. E aí, Emmanuel, numa das mensagens que tem ali no livro Ceifa de Luz, quando ele vai comentar uma daquelas passagens da famosa carta de Paulo a respeito da caridade, ele escreve assim, na primeira sentença: na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar, que nos assegura o equilíbrio orgânico. E aí nós começamos a pensar, ar? Por que o ar? Tudo bem, Emmanuel, comparar a necessidade da caridade ao ar. O ar é essencial, se a gente deixar de respirar, a gente morre. Mas por que Emmanuel não usou água? Poderíamos utilizar também da comida e faria muito senso, né? Ou a caridade como o alimento. E a gente começa a pensar, por que o ar? Porque a gente entende que Emmanuel não escreve a esmo. Não escreve sem propósito. Então, quando ele compara a caridade, a necessidade da caridade ao ar, nós ficamos pensando ali no capítulo 2 de Gênesis, a Gênese mosaica, quando, então, na alegoria trazida por Moisés, ele nos conta que Deus pega o barro e sopra dentro do barro e dá vida ao barro, criando a humanidade, criando o homem. Então, é o sopro divino que traz a vida. É o ar divino que traz a vida. Então, quando nós fazemos a caridade, é como o ar que vem dentro de nós e traz dentro de nós essa presença divina. É como se nós estivéssemos novamente reabastecendo dessa energia divina em nós, toda vez que eu pratico esta caridade. Mas também tem um outro sentido, porque vocês pensem bem, toda vez que eu coloco, por exemplo, num balão, ar, o balão se torna menos denso, né? Aí é a menor densidade, o balão tende a flutuar. O mesmo acontece conosco na caridade. Toda vez que eu pratico a caridade, eu me torno mais leve. Eu me torno uma criatura mais simples, mais descomplicada, mais resolvida. E eu vou me tornando tão leve e vou me flutuando, vou me elevando. Porque exercício da caridade significa progresso, elevação, redução da minha densidade. Porque a gente vai encontrando aquilo que é essencial,
aquilo que realmente importa. E tantas coisinhas que na minha vida eram tão importantes, de repente deixa de ser importante, porque eu já encontrei aquilo que é essencial. Mas mais do que isso, você se alimenta algumas vezes por dia, né? Algumas horas, alguns momentos, talvez 3 a 5 vezes por dia. Você bebe água de quando em quando, mas respirar, você respira o tempo todo. Então, quando Emmanuel escreve aqui para nós que a caridade é como o ar que nos assegura o equilíbrio orgânico, ele está nos dizendo que a caridade é um estilo de vida. Que a todo momento, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer etapa da minha vida, onde quer que eu esteja, a caridade pode ser exercida, ela pode ser vivida, pode ser exemplificada, pode ser materializada. Então eu inspiro e respiro o tempo todo, não é? Não há como eu parar esse processo. E a mesmo se dá com a caridade. A todo momento nós somos chamados a viver a caridade. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque em esperança fomos salvos, escreveu Paulo em Romanos 8:24. Esperança. Tem algo mais marcante do que a esperança no cristianismo? Quando a gente lê a história dos primeiros cristãos, um dos traços mais importantes, mais fortes, era que todos eles tinham carregado dentro de si um grande volume, um grande combustível chamado esperança. O contrário da esperança é o desespero. E toda vez que você desespera, você se torna frágil, você se torna vulnerável, você se torna fraco. Mas quando nós enchemos de esperança, somos robustos, somos resilientes, somos resistentes, persistentes mesmo. Rubem Alves tem uma passagem em um livro que ele traz uma ideia muito interessante. Ele diz assim: se é primavera lá fora e é primavera dentro de mim, isso se chama alegria. Mas se é inverno lá fora e é primavera dentro de mim, isso se chama esperança. Não é lindo? Quando a primavera, existe primavera dentro de mim, existe esperança. E a esperança faz nutrir as nossas vidas, faz nos dar continuidade, mesmo quando tantas coisas parecem estar em desordem, quando este mundo parece estar em convulsão, há esperança dentro de mim. E a esperança me faz enxergar aquilo que os olhos da carne não é possível revelar. A esperança me traz a motivação que nenhum outro recurso pode me levar. Enquanto eu mantiver a esperança dentro da minha vida, eu serei esse verdadeiro cristão. Mais esperança, mais verde, mais vida para todos nós. E que nesse Natal, a esperança mais uma vez encontre guarida no nosso coração, na certeza da presença de Jesus, novamente renascendo em nós, buscando-nos a cada momento. Quem sabe não numa estrebaria, num recurso escuro e distante das nossas mentes, mas em pleno centro do nosso coração. Muito obrigado. Perguntas? Sim. Respostas? Gente, perguntas, comentários, O comentário foi Se maravilhoso. puder dar resposta primeiro, também é Palestra melhor. maravilhosa. desabafos. Algum ponto? Muito bom. Muito bom. Então, tudo bem. Tá sendo Ou não gravado? temos perguntas, meu amigo. Tá sendo Então, você gravado? fez um trabalho excepcional. Tá sendo gravado, Wilson? Isso aí foi Está gravado? sendo gravado, Mas sim. eu vou mandar para muita
Mandar para muita gente, claro, divulgar. Nós temos um tempinho aqui, eu vou trazer a Geilza para ela dar uma aula de matemática para a gente, mas é coisa de 5 minutos. Olha uma linha de matemática que ela vai dar, que ela me falou hoje cedo, eu gostei muito. Vem para cá. Vem. De manhã, quando a gente acordou, já foi aquela aulinha de matemática que você me deu. Tá tudo combinado. Não, mas eu falei já sobre isso. É uma aula de matemática, mas não é bom lembrar de novo. Bom dia, pessoal. Não, porque hoje de manhã, quando nós acordamos, eu falei para ele, desperta, marido, vamos, que já são 8 horas, temos que se arrumar e ir para o centro, né? E eu acho que eu falei para vocês na palestra que eu fiz, muito rapidamente, mas como eu leio muito o Evangelho, e leio a Bíblia mesmo, né? Estudo o Evangelho, estudo a Bíblia. E aí tem lá dizendo que nós precisamos primeiro procurar o reino dos céus, que o da terra será acrescentado. Então, primeiro, o reino dos céus, como o Edson bem colocou aqui, né? Jesus na nossa vida, Jesus vive na nossa vida. Então, eu estava fazendo uma matemática, eu falei, bom, se a gente for ao centro, à igreja, onde a gente for uma vez na semana, a semana tem mais ou menos aí 164 horas, 164, 168, me lembro exatamente agora. Nós vamos estar dessas 164, vamos a 164 horas na semana, uma hora para vir, para falar, para reviver a nossa alma, fazer as coisas de Deus. As outras 100 e poucas é para a vida material, para dormir, cuidar do trabalho, da casa, enfim. O mês tem 748 horas. Colocamos aí os 30 dias, mais ou menos uma média de 31, depende do mês. 740. Se a gente vir uma vez por semana na igreja, no centro espírita, das 744, 4 somente a gente usa para relembrar e reabastecer a nossa alma. As outras 700 e poucas horas é para as coisas do mundo. Se nós vivermos uma vida pela Organização Mundial da Saúde, a gente tem uma média de 75 anos de vida, a média. Uns a mais, um menos, mas 75 na média. Nós vamos dormir, por descanso do corpo, 25 anos. Então, nós vamos estar despertos para a vida, para as coisas da vida, do dia a dia, 50 anos. Desses 50 anos, tem aí mais ou menos uma média de 456.500 horas. Numa vida de 75. Se nós formos a um centro espírita, a uma igreja, apenas uma vez por semana, nós vamos dedicar para as coisas do céu, se for só essa hora restrita, 30.000 horas. Das 456.500, não me lembro exatamente os números agora, gente. Mas essa média aí. 30.000 horas. 3.000 horas apenas dos 75 anos. Então, gente, esse chamado, né, como o Edson bem colocou aqui agora, nós não podemos ter Jesus na nossa vida, Deus na nossa vida, nessa hora limitada. E muitas vezes a gente vem correndo, chega atrasado, sai correndo, porque as coisas do mundo estão sendo mais importantes do que as coisas de Deus na nossa vida. E tudo que a gente constrói, como eu falei com ele hoje de manhã, olha a palestra de manhã, hein, de esposa e marido. Tudo isso vai ficar. A casa vai ficar, o carro vai ficar, as propriedades vão ficar, o corpo vai ficar. Só vai conosco a alma, a nossa essência. Somente as coisas de Deus é que vai. As coisas do mundo vão ficar. Então, se a gente não se apressar, na hora que chegar lá, né, na hora que a gente sair desse corpo e voltar para a nossa essência, a matemática não vai bater. Aí Jesus vai falar, olha, meus filhos, eu vou dar uma outra chance, porque essas horinhas aqui foi muito pouca para as coisas do céu, né? Então, vamos ter mais firmeza nos compromissos com aquilo que é de Deus, com aquilo que é essência. É necessário trabalhar? É necessário prover para a família? Mas a gente não precisa viver o Evangelho de Jesus só aqui. Vamos viver ele lá, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, respeitando os nossos colegas de trabalho, respeitando os nossos filhos, nos respeitando, nos amando em qualquer lugar que nós estejamos. Que nós sejamos cristãos e levemos o Cristo em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa vida. A caridade, como disse o Écio, bem colocado ali, é o ar que a gente respira. Ser cristão tem que ser como o ar que a gente respira. Em todos os momentos, em todos os segundos que a gente respirar e tiver vida aqui na Terra. É isso, a nossa matemática. Posso fazer um comentário? Pode, por favor. Sobre essa correlação que o Edson falou, né? Do ar e da caridade.
A gente foi agora de manhã, né, fazer um trabalho, né, com os homens, e eu pude sentir isso, e elas realmente estão no mesmo patamar, porque a hora que a gente estava lá, né, todos, aquela fila e o pessoal tudo, assim, num momento assim eu consegui, sabe, quando você sente uma... Então, é como se fosse um alimento. O ar é um alimento para a gente, mas fala assim, não, caridade é uma coisa que eu estou fazendo, parece uma coisa abstrata. Mas aquilo lá estava alimentando a minha alma também. Eu estava sentindo uma coisa boa daquilo que a gente estava, sabe, fazendo, né? Cada um que chegava na fila ali, pedia, sabe? Então, eu acho que assim, parece que não, mas está no mesmo patamar, sim, o ar e a caridade. É de extrema importância também a caridade, como o ar. Só lembrando que Jesus também diz assim, quando fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim mesmo que fazes. Então, quando a gente faz o bem para o outro, a gente está fazendo para o próprio Cristo. É ele ali representado. Né? E não é pouca coisa, gente. Você fazer algo para o Cristo é maravilhoso. É isso. Vai dar demora. Ok, tudo certinho, então? Eu vou desligar agora. Sim. Eu só tenho um avisinho para fazer, que nós vamos estar, a casa Amor e Luz vai estar fechada nesses próximos 2 finais de semana. Só voltaremos que... What day we come back, Peter? The 5th? Sixth is Saturday. Sexta, sábado é 6 de janeiro. Ok, e a gente volta no dia 4, né? O nosso estudo da quinta-feira, é isso? Ah, sim, online. Online, quinta-feira, Thursday 4th, we get a gente tem o estudo, todos são convidados, é só entrar. Ok, na sexta-feira, quinta-feira o que é o Espiritismo, sexta-feira presencial com a Silma aqui na sexta-feira, sábado a gente sabe, tem a meditação, voltamos às atividades normais. Então vai ser dia 4, né, que começa. Dia 4, quinta-feira, o que é o Espiritismo somente online. Todos estão convidados, e eu não vou esticar muito não. Edson, obrigado pela palestra, obrigado pelo estudo, muito interessante para a gente pensar sempre nessa caminhada de Jesus. Agora eu vou trazer a Silma para cá, que ela vai fazer o nosso encerramento do dia e também do ano, com a apresentaçãozinha. Alguma coisa esqueci? Almoço. Se não for para o almoço, vai direitinho para o umbral. Já sempre falo tudo. Vai direitinho para lá. Brincadeira, gente. Todos estão convidados. O André já falou que vai comprar 10 para levar hoje. Pode ir. Já falou que hoje é 10 que ele vai comprar. Ele sempre tenta vender 10 para mim. Hoje eu vendi 10 para ele. E também a gente sempre fala, né? Eu tenho que falar também do sócio contribuinte, com a Julinha, quem quiser participar desse programa com a gente da casa, o sócio contribuinte, quem já que quiser ainda fazer doação para esse ano, isso também ajuda nos impostos, né? Se você fizer depois do dia 1º, já conta para o próximo ano de taxas. Então, se você quiser fazer uma doação, se você não souber como faz doação, eu posso explicar direitinho, eu já expliquei, mas eu explico de novo. Você pega a sua carteira, tira $20, entrega a carteira para a Julinha e põe o $20 no bolso, pode ir embora. Assim se faz doação aqui. Então, Silma, por favor.
Esse é um poema de Meimei, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. É dedicado, estamos dedicando, desejando a todos um Feliz Natal, encarnados e desencarnados, pela companhia de 2023. Canção para Jesus. Desejava Jesus ter um grande armazém de bondade constante, amor do que os maiores que conheço, para entregar sem preço às criaturas de qualquer idade, as encomendas de felicidade, sem perguntar a quem. Desejava ter um braço mágico que afagasse os doentes sem qualquer distinção, e um lar onde coubesse todas as criancinhas, para que não sentissem solidão. Desejava, Senhor, todo um parque de amor, com flores que cantassem, embalando os pequeninos que se encontram sem leito, sem poderem sair, e uma loja de esperança para todas as mães. Eu queria ter comigo uma estrela em cuja luz nunca pudesse ver os defeitos do próximo, que dispor de uma fonte cristalina de água suave e doce, que pudesse apagar toda palavra que não fosse vida e felicidade. Eu queria plantar um jardim de união junto de cada moradia, para que as criaturas se inspirassem no perfume da paz e da alegria. Eu queria, Jesus, ter os teus olhos retratados nos meus, a fim de achar nos outros a quem me cercam, filhos de Deus, e meus irmãos que devo compreender e respeitar. Desejava, Senhor, que a bênção do Natal estivesse entre nós dia por dia, e queria ter sido uma gota de orvalho na noite em que nascestes a refletir na pequenez de minha condição, na luz que vinha da canção entoada dos céus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade em tudo, agora e para sempre. Feliz Natal. Troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends.
to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Agora a gente vai cantar depois.